Bom, sou o Gustavo e vou falar sobre o critério 1, que é a gestão de usuário da aplicação, apresentar o cadastro, autenticação e redefinição de senha de usuário utilizando o módulo Firebase. A estrutura entre os três componentes, de tanto de criação de conta, quanto de autenticação e quanto de esqueci minha senha, são bem parecidas. Mas na criação de, falando um por um, na criação de contas, a gente possui um componente com três campos de input para o usuário, e-mail, senha e confirmação de senha, além do botão que está mapeando para o handler de criar conta, ao usuário preencher esses campos ou não e clicar no botão de criar conta, vai cair aqui na função de handler, e esse handler vai validar os campos inseridos pelo usuário. Então aqui ele vai validar o e-mail, vai validar se o e-mail tem o tamanho igual a zero, se ele não inclui ou não inclui ponto ou arroba. E aqui ele vai validar tanto a senha quanto a senha inserida pelo usuário na confirmação, para ver se os dois são iguais, e também o tamanho. E se houver erro em qualquer um desses aqui, ele vai setar essa mensagem de error message, que vai aparecer na tela para o usuário. Se não houver erros, ele vai chegar aqui no final e vai setar o set error como false e o set error message como vazio, uma string vazia, para não aparecer que não há nenhum erro. Depois de validar os campos, ele vai chamar essa função do Firebase, create user with email and password, passando como parâmetro a autenticação, o e-mail e a senha, a configuração de autenticação do Firebase. Nisso, o Firebase vai fazer a criação lá internamente do usuário. E aqui tem um demo e o catch. Se tudo der certo, ele vai setar aqui como conta criada com sucesso e setar um timeout para mandar para outra página. E se der errado, ele vai exibir uma mensagem de erro. Agora, aqui também a gente pode observar a folha de estilo. Então, para esse componente, no caso, para o de criação de conta. Já o esqueci a senha, ele possui também, na verdade, ele possui somente um input do usuário, no caso, o input de e-mail, o e-mail que está vinculado à conta. E nisso também tem o botão recuperar, que ao ele clicar vai ser encaminhado para o handler da função esqueci a senha. Ao encaminhar aqui para o handler esqueci a senha, ele vai validar o e-mail, se ele está vazio, e se ele inclui também, não inclui arroba e não inclui ponto, vai falar que seria um e-mail válido, vai fazer set error false e o string vazia, para caso não tenha nenhum erro e não aconteça nada. E aqui ele vai chamar novamente a função do Firebase, passando a autenticação e o e-mail. E se der certo, ele vai falar e-mail enviado com sucesso. E se der erro, ele vai setar as mensagens na tela. Aqui no, ele também tem um timeout, quando der certo, para mandar para a página de login. Aqui embaixo também a gente tem a folha de estilos da página não, do componente, perdão. E na autenticação, a gente também vai ter uma autenticação, a gente vai ter aqui mais um componente que possui uma imagem, dois inputs aqui, o de e-mail e de senha, e o botão de entrar. Ao chamar o botão de entrar, ele vai mandar para o handle login, que é o handler desse componente. E aí ele vai fazer mais uma vez as validações de e-mail, ele vai fazer a validação de password, do tamanho do password, né, não da senha em si. Aqui embaixo que ele vai estar fazendo a validação do password com o Firebase. Nisso ele vai mandar os três parâmetros que a gente mandou também na criar conta, autenticação, e-mail e a senha. E aí, se tudo der certo, ele vai mandar para outra página, e se der erro, ele vai mostrar aqui que tem e-mail e senha inválido para o cliente. E aqui embaixo também a gente tem a folha de estilos do componente. Olá, meu nome é Gabriel e agora eu vou falar um pouco sobre o critério 2, que consiste no gerenciamento de dados de pesquisas usando o módulo Firebase Firestore. Primeiro eu vou começar mostrando aqui a parte de cadastro de nova pesquisa.
Primeiro a gente tem que importar as funções necessárias do Firebase Firestore. Então a gente importa as collections, add doc, update doc, que vai nos permitir interagir com o Firestore. Também importamos o DB, que é a instância do nosso banco de dados. Aqui a gente criou uma referência para a coleção onde os dados serão armazenados. No nosso caso, a coleção se chama pesquisa. Isso significa que qualquer dado que for salvo será armazenado dentro dessa coleção no Firestore. Agora, sobre como adicionamos o novo documento ao banco de dados, temos aqui essa função, na qual a gente usa o addDoc para salvar as informações da pesquisa. Essa função vai receber dois parâmetros, a coleção, onde queremos salvar os dados, e o objeto com as informações que serão armazenadas. E se essa operação for bem sucedida, o Firebase retorna um docref, que contém o ID do documento recém-criado. Após salvar o documento, queremos adicionar mais informações, como avaliações e um identificador único. Para isso, usamos a função updateDoc, passando o docref e os novos dados. Aqui a gente tem um tratamento de exceção, que caso algo dê errado, a gente exibe uma mensagem para o usuário, assim ele sabe se a pesquisa foi cadastrada corretamente ou se ocorreu algum problema. Agora aqui na parte de modificação de pesquisa, assim como em todos os casos, a gente está importando primeiro as bibliotecas necessárias. Aqui a gente tem esse getDoc para carregar os dados da pesquisa ao abrir a tela. E aqui a gente valida os campos e usamos o updateDoc para atualizar os dados no Firestore. Partindo aqui agora para a parte de apagar pesquisa, a gente tem aqui embaixo esse botão. E ao acessar ele, a gente tem um componente chamado botão apagar, que vai receber as propriedades do botão, incluindo ícone, título e pesquisa a ser apagada. Quando o botão for pressionado, a gente exibe um alerta de confirmação para evitar exclusões acidentais. E caso o usuário confirme, a gente vai deletar o documento no Firestore usando o delectDoc e depois redirecionamos para outra tela. Por último, no que se diz respeito à recuperação de dados de uma pesquisa, a gente cria um estado para armazenar as pesquisas e usamos um snapshot para atualizar os dados em tempo real. Aí, se não encontrar nenhuma pesquisa, retorna null, e caso encontre, a pesquisa será renderizada em um card, exibindo nome, data e imagem. Bom, eu vou explicar os critérios 3 e 4 dessa segunda entrega, que constitui do armazenamento e a atualização da imagem, e também a captura da imagem pela câmera ou galeria. Então, começando aqui, nós temos as definições, vamos começar pela página de nova pesquisa, temos definições das variáveis, né, onde que vão receber o nome, a data e a imagem. E começamos aqui com a função de lidar com a nova pesquisa, que já havia anteriormente na entrega passada. A novidade é o addDoc, né, que é uma função do Firestore. E ele também tem essa parte de documentos de referência, né? Então, ele vai pegar o nome, a data e a imagem que forem setados aqui nessa página e vai iniciar os outros dados presentes nesse banco como vazio ou zero, né? Principalmente para as partes das avaliações. Depois acontece uma atualização do documento com o ID dessa pesquisa, para que seja a chave primária lá do banco. E se der certo, a pesquisa foi cadastrada com sucesso, se não, deu erro ao cadastrar a pesquisa. Aqui nós temos a parte de mostrar a imagem pequenininha, após ela ser selecionada, e aqui a função para pegar a imagem da galeria, pedir acesso, né, permissão para acessar a galeria, e aqui para abrir a galeria. Caso o usuário não selecione nenhuma imagem,
uma mensagem de erro é apresentada de que uma imagem não foi selecionada. Assim como se ele não preencher o nome e a data da pesquisa. Bom, seguindo então para a parte de modificar a pesquisa, também temos aqui as variáveis, né? E a gente vai usar o useEffect para recuperar os dados dessa pesquisa, né? Lembrando que estamos na página de modificar pesquisa. Então, nós vamos usar o getDoc e vamos passar o ID dessa pesquisa, que eu mencionei lá na página anterior, né, que é a chave primária ali desse banco. E se o documento existir, né, daquele ID, ele vai setar, então, as variáveis que a gente definiu ali em cima, do nome, data, imagem, com esses dados recuperados lá do banco. Aqui essa parte já existia anteriormente, que é para impedir que o usuário tente salvar a modificação, né, a edição dessa pesquisa sem um nome, sem a data. Seguindo, nós temos aqui a parte de update doc, que eu também mencionei lá atrás, que nós temos. Então, vai ser sendo modificado. O update doc vai setar, então, o nome, a data e a imagem que foram definidas. Se der tudo certo, a pesquisa foi modificada com sucesso, mas se tiver algum problema, vai dar erro ao modificar a pesquisa. Se der tudo certo, além da mensagem de sucesso, o usuário vai ser levado para a página de Drawer, que é a página principal onde tem todas as pesquisas. Aqui nós temos novamente, então, a parte de mostrar a miniatura da imagem após ela ser selecionada e também a mesma função de pegar a imagem na galeria, solicitar a permissão para entrar na galeria e para abrir a galeria. Também temos aqui o bloqueio para impedir que o usuário salve a pesquisa sem nenhuma imagem. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é João Pedro. A gente aqui vai falar sobre agora o critério 5, né? Eu vou ser responsável por falar sobre o Redux. Aqui é a estrutura de pastas, né? Tem uma pasta Redux. Vamos começar pelo coração, que é esse store.js. Ele faz a configuração básica, né? Você vê que o código é bem pequeno, como mesmo o senhor ensinou. Faz a configuração básica de uma store no Redux, que é o local que centraliza os estados, né? Da aplicação onde é armazenado. Bom, explicando passo a passo aqui, a gente tem os imports, né, do Configure Store, que é uma função do Redux Toolkit, como ele pode ver, que ele simplifica totalmente a criação do Store. O Root Reducer, que é um reducer principal, né, que combina todos os reducers de aplicação, basicamente, e ele é importado de um arquivo que está aqui também. Já já a gente vai chegar nele. E para o que interessa, o que o código faz? Ele cria a store com o Configure Store, que é, como eu já falei, ele simplifica a criação, recebe um objeto de configuração, que é o Reducer, e o root Reducer é passado como Reducer principal. Bom, o Redux ele é meio chato de explicar, né? Mas até mesmo o senhor comentou, mas não é nada impossível. O root Reducer ele é responsável aqui por gerenciar, né, os outros lugares da aplicação, como o uso do provider, né, aqui no React. Bom, aqui no Pesquisa Reducer, a gente basicamente tem aqui o initial state, que é o estado inicial do objeto. Ele vai sempre começar como nulo, e logo depois a gente tem o próprio Reducer em si. Né? O Reducer é uma função que recebe dois argumentos, o state, sendo ele, toda vez que inicia, é o initial state, ele tem como valor padrão o initial state. Senão, se for trocado, ele vai ser trocado. E o action, que é o objeto que descreve a mudança feita no estado, né? Vamos dizer assim. Aqui explicando, eu tive que fazer um pouco diferente, porque como eu já falei na primeira entrega, a gente está usando o Expo. E a forma que o senhor colocou nos vídeos não estava funcionando, por conta que é um pouco antigo. E aí, hoje em dia, já está um pouco diferente de se fazer. Tive que fazer uma adaptação. Bem, dentro do Reducer aqui a gente tem um switch pegando o action type dele. E se for o set pesquisa info, que eu setei isso, eu vou chegar nessa parte,
eu que setei, o Reducer retorna um novo estado, né? E aí eu basicamente retorno dou um spread no state e o pesquisa info, eu crio uma propriedade do objeto, né, que recebe o action payload, ou seja, os dados passados da pesquisa, né, na ação do Redux. Bom, caso não seja reconhecido, a gente tem um default, né, que vai retornar só o state aqui. E é isso. Agora é a pergunta, né, da onde vai sair esse set pesquisa info, né, que a gente tem aqui o set case. É bem aqui na função set pesquisa info, que é um action creator, né? Ele basicamente ele cria e retorna uma ação do tipo set pesquisa info, que eu coloquei aqui, recebe um parâmetro pesquisa info e passa como payload na ação. Então, essa ação ela pode ser despachada com um dispatch, né, que vou mostrar lá mais para frente, e vai ser sempre atualizada para ser atualizado o estado no Reducer. Aqui eu exporto ele e fica isso mesmo. Agora aqui o Reducer, né? O Reducer, ele basicamente ele combina os Reducers que foi criado. No caso a gente só tem um, então ele vai pegar aquele pesquisa Reducer aqui e vai jogar dentro desse pesquisa. Ele vai combinar, né? A gente está usando aqui o Combine Reducer. Como se pode ver, a gente importa ele do Redux. Eu importei o pesquisa Reducer, o arquivo aqui de trás, que é onde eu crio, né, meus estados, né, meu Reducer, e jogo ele aqui para fazer uma combinação para mais para frente a gente utilizar no nosso aplicativo. Agora, para mostrar um pouco de usabilidade, separei aqui alguns lugares que a gente utiliza, como por exemplo o dispatch, que é feito para disparar a informação. Aqui nesse código do card, toda vez que a gente clica no card, a gente vai pegar a informação daquela pesquisa que a gente clicou e vou disparar isso para frente. Vou dar aqui, ó, dispatch, set pesquisa info, pesquisa que a gente recebe por props. Então toda vez que a gente toda vez que a gente clicar em um card, a gente vai pegar e vai disparar essa informação de pesquisa. Esse uso de dispatch, ele é uma ferramenta do React Redux também. E basicamente isso aqui é uma função dispatch info. Agora tá, disparei a informação, preciso receber, preciso utilizá-la. Como eu faço isso? Aqui no nosso código a gente utiliza o useSelector, também outra ferramenta do React Redux, e ela é utilizada bem aqui. A gente cria uma variável, uma constante, né? Na verdade, a gente cria uma constante, eu nomeei a de pesquisa, onde a gente chama a função useSelector, que vai pegar e vai salvar as informações passadas pelo dispatch lá atrás. Tá bom? Bem, é basicamente isso que a gente utilizou de Redux no nosso projeto. Tem mais alguns lugares, mas seria um pouco repetitivo ficar mostrando que é basicamente a mesma coisa. Olá, professor. Eu sou o Felipe e vou falar aqui do critério 6. Então, aqui, primeiramente, a gente importa a biblioteca PyChart e logo abaixo a gente tem um componente chart, onde a gente faz a verificação se todas as avaliações estão em zero. Caso esteja em zero, a gente imprime o texto relatório ainda sem avaliações. E caso contrário, é exibido o gráfico, puxando as informações do Firebase, aqui do PyChart. E nessa parte é isso. Bom, professor, aqui é o Cloud Firestore, né, do Firestore Database. Temos aqui nossa coleção de pesquisas, nela temos as pesquisas em si, com seus campos, sendo de avaliação, também as informações da pesquisa, né, como o nome, a imagem que carrega, o próprio ID, a data. E é basicamente isso para aqui que a gente está salvando nossas coisas. E temos também aqui o de autenticação, onde temos os usuários cadastrados com e-mail e senha, né, o provedor sendo de e-mail e senha da forma que foi recomendado. Bom, agora eu vou compartilhar rapidamente as alterações que foram implementadas nessa parte 2. Então, vamos iniciar criando uma conta. Eu peguei um e-mail aqui temporário na internet. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou criar minha conta. Ele já faz o login, eu vou sair aqui para que a gente possa fazer o login.
Não está me dando a opção de colar. Agora sim, consegui. E eu vou fazer um teste e vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E-mails sem inválidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi feito, então, o login. Agora, vamos criar uma nova pesquisa. Então, vou colocar aqui teste, gravação. Dois. A data, vou colocar a data de amanhã. E a imagem, vou selecionar essa imagem aqui. E vou cadastrar. Vamos ver. Acabou ficando sem a imagem. Então, vamos modificar. Vamos selecionar aqui um print que eu tirei. Agora sim, deu tudo certo, apareceu aqui a parte de a miniatura, né, da imagem. Então vamos salvar, pesquisa modificada com sucesso. E agora vamos coletar dados, né? Vamos colocar aqui um muito bom. E um muito ruim. Um pequeno bug aqui. E agora temos o nosso relatório. Então, como eu dei um voto muito bom e um muito ruim, correspondente então ao excelente e ao péssimo, temos um gráfico aqui meio a meio. E é isso.